Fala galera, eu sou o Guilherme Sicarelli do Estúdio Sica, seja muito bem-vindo ao canal do Espaço das Naves. O tema do vídeo de hoje é um duelo entre a politriz rotativa e a politriz roto-orbital. Nós vamos comparar essas duas máquinas que a gente usa para fazer polimento. Você vai entender as principais diferenças entre elas, os pontos fortes, os pontos não tão fortes. Você vai sair desse vídeo sem dúvidas de qual é a diferença entre essas duas máquinas, fechou? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like para fortalecer, para a gente trazer muito mais conteúdo, mais comparações como essa e mais vídeos sobre estética automotiva, fechou? Sem mais enrolação, bora pra vinheta e bora pro vídeo. Sunshine, you are my sunshine. Let it in, let it in. Oh, sunshine. Seguinte, o intuito desse vídeo vai ser você aprender um pouco sobre cada uma dessas máquinas, entender como elas funcionam, como é a funcionalidade delas e ver qual é a diferença que elas fazem no polimento. Eu vou começar falando sobre a politriz rotativa. Essa daqui eu considero que é a melhor politriz rotativa que a gente tem no mercado, que é a DeWalt. É muito conhecida, né? Muita gente já viu essa politriz por aí. Ela, a politriz rotativa, ela é uma politriz mais robusta, né? Uma politriz mais, como eu posso dizer, mais pesada. Eu não tô achando uma palavra certa para dizer aqui. Ela é mais bruta. Bruta é uma palavra legal aí. Bruta vai definir bem o que é a politriz rotativa. Ela é a primeira politriz que a gente tem aí no mercado. A gente não tinha a politriz roto-orbital antigamente, isso é um conceito novo. E a politriz rotativa, ela tem esse nome porque ela gira em um único sentido, no sentido de rotação. Quem já estudou aí Terra, né, já estudou planeta Terra, geografia, ciências, não sei qual que é a matéria, sabe que a Terra tem dois movimentos, rotação e translação. Então assim, rotação é o quê? É quando ela gira em torno dela mesma ou do Sol? Do Sol, né? Dela mesma? Não sei. A Bruna tá me falando que é dela mesma. Eu não sei. Eu vou conferir isso daí. Rotação é o movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo, né? Então é quando a Terra gira em torno dela mesma. E é o que acontece aqui na politriz rotativa. Por isso que ela tem esse nome. Ela gira em torno do próprio eixo. Então aqui, ó, é sempre esse movimento que a politriz vai fazer, ó. Se a gente ligar ela aqui, ó, vou até ligar baixinho para não fazer muito barulho. É sempre esse movimento que a politriz rotativa faz, ó. E se a gente aumentar, ela continua fazendo esse mesmo movimento. Então a politriz rotativa tem um movimento único, que é o movimento de rotação. Então assim, muita gente tem medo inclusive de usar uma politriz rotativa por ela ser uma politriz mais bruta. Tem mais chance de você danificar usando a politriz rotativa se você não tiver as técnicas corretas, se você não respeitar as limitações dela, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre características, mas a politriz rotativa, por exemplo, a gente consegue ter uma facilidade de trocar o prato. Então, se eu quiser polir alguma área menor, eu consigo trocar esse prato e colocar um pratinho menor aqui, com boinas menores, para a gente alcançar alguns cantinhos específicos. Por exemplo, se eu quiser polir aqui, ó, esse cantinho aqui, sem correr muito risco, eu pego um prato menor, coloco aqui e aí a gente consegue fazer esse polimento, entendeu? É uma politriz mais versátil se a gente for analisar também. Então, a politriz rotativa faz um movimento de rotação, é uma politriz mais bruta e é uma politriz mais versátil porque a gente consegue trocar o prato. Se eu quiser colocar um prato maior ou menor, eu consigo também. Agora falando um pouco sobre a politriz roto-orbital, que é uma politriz mais nova, ela foi criada mais recentemente. Eu pesquisei um pouco para tentar entender quando que ela foi criada, não achei nada ali mostrando isso, mas conversando com alguns profissionais mais antigos, antes de 2015 a gente não tinha uma politriz roto-orbital. E ela veio com a intenção de trazer mais acabamento, trazer um polimento de nível maior. Ela é uma politriz mais amigável para se usar. Ela é uma politriz que você tem menos risco de danificar uma pintura porque ela não é tão bruta quanto a rotativa. E você vai entender por que ela é mais amigável, por que ela não é tão bruta, por que ela dá mais acabamento. Diferentemente da politriz rotativa, que só tem um movimento, que é o movimento de rotação, a politriz roto-orbital tem dois movimentos. Também tem um movimento de rotação, o prato dela também gira igualzinho ali a politriz rotativa, mas ela também tem um deslocamento do prato, ó. Quando a gente vê aqui, ó, o prato se desloca, não sei se está dando aí para vocês verem.
Dá uma aproximada aí, ó. Olha o prato. O prato se desloca enquanto o prato gira, tá vendo? Então é um duplo movimento, é um movimento de órbita e um movimento de rotação também. Então são dois movimentos que a gente tem na politriz rotorbital, ó. E quando a gente girar ela, vocês vão ver. Deu para ver aí que enquanto o prato gira, também tem um deslocamento do prato. Ela acaba sendo mais segura porque em determinado polimento, se o prato não estiver bem apoiado na peça, se ele estiver pegando bem numa quina ali, ela vai parar o movimento de rotação, vai continuar só o deslocamento do prato e aí não vai esquentar tanto a peça, corre menos riscos de danificar. Claro que dá para danificar com uma politriz rotorbital também. O polimento ele tem abrasão, né? Ele tem uma força ali que está sendo executada na pintura para a gente conseguir remover uma camada riscada e deixar uma camada sem riscos. Isso é feito de forma equilibrada, é feito de uma forma nanométrica, é muito pequeno o desgaste, mas é feito e se não for feito da forma correta, se não for executado da forma correta, pode danificar uma pintura assim, tanto com a rotativa quanto com a rotorbital. Mas com a rotorbital as chances são bem menores, tá? Uma coisa que a gente tem na rotativa e não tem na rotorbital é a troca de prato. O prato aqui, ele é fixo, não dá para trocar. A gente vai usar somente esse prato. Essa daqui é uma politriz de 5 polegadas, né? Um prato de 5 polegadas. E não dá para trocar ele igual dá na politriz rotativa. Se eu quiser trocar o prato, eu tenho que comprar uma outra politriz com um prato menor. Não tem como eu trocar, né? Na verdade, não tem troca. Eu vou começar essa parte do vídeo fazendo uma reflexão. Que erros acontecem em todos os lugares do mundo. Nas maiores empresas, nas menores empresas, nos maiores canais do YouTube, nos canais mais ou menos também, e no canal top que é o nosso, que é o canal do Espaço das Naves. Eu já tinha gravado essa parte, que é a demonstração do uso da politriz rotativa na hora do polimento, porém esse vídeo se perdeu e não ia ficar completo se eu postasse o vídeo do jeito que estava. Eu precisava regravar essa parte, então trouxe o Ciconix aqui pra gente regravar, pra trazer um conteúdo completo pra vocês. E erros acontecem, eu não sei de quem é a culpa, eu posso ter apagado sem querer, eu posso ter enviado pra algum lugar, pode ser culpa do Jadiel que tá gravando esse vídeo, inclusive eu acho que é culpa do Jadiel, mas isso é uma opinião pessoal, não tenho provas, então vamos manter aí. Mas nada de tristeza, vamos de alegria, vamos demonstrar o uso da politriz rotativa, ó. Primeira coisa, eu acho que eu preciso de uma extensão. Calma aí que eu vou pegar uma extensão, eu já volto já. Você vai aguardar um minutinho, eu já vou pegar a extensão. 2 horas depois... Viu como foi rápido? Já peguei a extensão. Você é uma pessoa demais, você é demais. Pra provar que você é demais, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a crescer, a trazer muito mais conteúdo de qualidades sobre carros, sobre estética automotiva. É claro que se você não se inscrever no nosso canal, você vai continuar sendo demais. Mas se você se inscrever, você vai ser um demais plus. Pensa nisso, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a crescer. Vamos para a demonstração do uso da politriz rotativa, já peguei a extensão aqui. Seguinte, queria mostrar para vocês uma coisa que eu falei, ó. A troca de prato da politriz rotativa. Aqui, ó, eu tô usando um prato de 5 polegadas, né? Na verdade, agora eu tô tirando esse prato de 5 polegadas, ó. E se eu quiser, eu posso colocar um prato de menor tamanho, um prato de 3 polegadas, por exemplo. E o que isso vai me ajudar, né? O que isso vai mudar na hora do polimento? Por exemplo, dá uma aproximada aqui, Jadiel. Vamos supor que eu vá polir esse para-choque. Se eu for usar a minha boina de 5 polegadas, olha o que vai acontecer aqui, ó, quando eu precisar polir essa partezinha, ó. Vai estar encostando no farol. Isso não é muito interessante pra gente, pode acabar danificando aqui porque eu não estou controlando a força que eu estou usando no farol. Se eu usar uma boina de 3 polegadas, eu consigo polir com muito mais facilidade sem precisar encostar no farol. Então essa é a diferença, em cantinhos menores é mais prudente, é mais responsável usar boinas menores, usar pratos menores e a politriz rotativa permite isso. A politriz rotorbital não permite, a gente teria que trocar a máquina, tá? Mas para fazer a demonstração aqui do uso, eu vou usar o prato de 5 polegadas, que é o prato que a gente mais utiliza. Feito de novo a troca dos pratos aqui. Seguinte, algumas características da politriz rotativa para a gente reforçar. A politriz rotativa, como ela é mais bruta, ela vai ter mais facilidade em remover riscos, principalmente em vernizes mais duros, vernizes com mais resistência. A gente vai precisar utilizar ela para remover as marcas mais profundas, os riscos mais profundos e deixar uma camada nivelada. A rotorbital consegue fazer isso também, com toda certeza, mas com a rotorbital a gente vai ter mais dificuldade, vai ficar um pouco mais difícil, vai demorar um pouco mais. Para a gente tirar riscos, a rotativa vai muito bem
tanto em verniz macio quanto em verniz duro. Em verniz macio tem que ser mais cauteloso, mas em verniz duro ela vai muito bem, porque ela vai conseguir fazer a força necessária para remover os riscos. Já em vernizes macios, ela tem dificuldade de dar acabamento. E aí a gente precisa muito da rota orbital, principalmente em vernizes menos resistentes, que são mais maleáveis, vernizes asiáticos, por exemplo, de Honda, de Toyota. A gente precisa muito da Politriz rota orbital para a gente fazer o acabamento necessário, para dar aquele polimento perfeito, para fazer aquele polimento perfeito, tá? Outra coisa aqui sobre a Politriz rotativa, ela permite que a gente trabalhe não só com ela 100% chapada na peça, como também faça alguma inclinação, ó, dá uma aproximada aqui, ó. A gente pode trabalhar, o mais prudente é trabalhar com ela 100% na peça, mas a gente pode usar uma inclinação aqui para a gente ser mais agressivo, conseguir remover algum risco mais profundo, por exemplo, que eu queira trabalhar, tá? Para fazer essa demonstração, eu vou usar aqui um composto Cut Mais Finish da Sonax, é um composto aí, um composto de refino, bem legal, coloquei até gotinha demais aqui. O intuito não vai ser fazer uma correção correta, fazer um teste de setup, o intuito é mais fazer uma demonstração. Como é meu carro, eu vou fazer mais uma demonstração de polimento mesmo, tá? Seguinte, ó, vou espalhar aqui o composto na peça e para ligar, a gente vai ajustar aqui os RPMs, né, as rotações por minutos. Eu ligo geralmente nos 600 RPM e aí deixo a máquina ligada e espalho um pouco do composto. Pra gente fazer um corte aqui, fazer os 600 RPM não vai fazer muita coisa nesse verniz, não vai fazer muita modificação nesse verniz. Pra gente conseguir aqui uma alteração, né, conseguir uma melhora no verniz, fazer o polimento em si, a gente aumenta aí para 1400, no máximo 1600 RPM. Aí é uma velocidade adequada pra gente fazer um bom corte, remover os riscos, conseguir fazer um polimento como a gente quer. Aqui eu tô usando, ó, a técnica da boina 100% chapada na peça, usando passadas sobrepostas, né? Então eu passo em cima e depois eu vou passando de forma sobreposta para garantir que eu vou polir tudo que eu quero aqui, ó. E eu posso fazer isso tanto na horizontal quanto na vertical. Se eu quiser ser mais agressivo, eu posso usar a técnica de inclinação de boina, ó. Aqui ela tá 100% chapada na peça, eu posso inclinar para ser mais agressivo, ó. Isso é uma coisa que não dá para fazer já de primeira, mas quem já tem mais experiência usa dessa técnica aí de inclinar a boina. Eu não sou um dos maiores fãs, mas às vezes ela pode ser necessária sim, ela pode ser interessante, mas tem que ser usada da forma correta, tá? O ideal é ela 100% chapada na peça. Outra coisa sobre a Politriz rotativa, dependendo aí do tipo de verniz, do composto que você estiver utilizando, você pode ter mais dificuldade de controlar. Ela vai trepidar, vai balançar, e aí você vai achar, putz, não quero mais polir com essa máquina. Precisa entender muito bem aqui qual é o verniz que você está polindo, qual é o composto que você está utilizando, para isso não acontecer. A boina também, e a técnica, deixar ela 100% chapada na peça, é uma técnica para ela não trepidar. Olha como não trepida, ó. Com uma mão eu consigo ter o controle dela, vou para a direita, vou para a esquerda, vou para a direita, vou para a esquerda, me mantenho no meio. Eu controlo a máquina, não é a máquina que me controla, tá? E é isso, o intuito aqui não é fazer nenhuma correção. Não quero ficar polindo também desnecessariamente o meu carro, mas eu queria muito fazer essa demonstração aqui para vocês. Então essas aí são as principais características da Politriz rotativa na hora do polimento. Vamos falar um pouco sobre a rota orbital. Eu gosto muito de polir com a rota orbital, ela é muito amigável. Uma pessoa que nunca poliu, ela consegue já polir com uma rota orbital, porque ela oferece mais facilidade, ela não tem uns movimentos tão bruscos como tem a rotativa. E só para demonstrar para vocês, ó, se eu quisesse uma rota orbital que dá mais acabamento na teoria, com uma boina menor, eu tenho que comprar uma rota orbital com um prato menor. Não tem como eu fazer a troca de prato igual eu fiz ali na rotativa. Ó, essa daqui é uma rota orbital de 3 polegadas. Aquela ali que eu mostrei pra vocês é uma de 5 polegadas, né? Então essa é a diferença aí na rota orbital. Quando a gente vai polir com a rota orbital, a gente utiliza o mesmo esquema. Aqui não dá pra gente fazer a inclinação que a gente faz na rotativa. Tem que ser boina 100% na peça, porque senão a gente pode danificar o prato, tá? E aí a gente vai fazer o polimento, vou mostrar um pouquinho da rotação para vocês. Vou utilizar o mesmo composto, sempre utilizando o fio no ombro, para a gente não ter o problema de o fio enroscar na boina, de ter algum acidente grave, você se machucar ou danificar o carro do cliente.
boina 100% na peça. Vamos às velocidades aqui, ó. Na velocidade 1 e 2 é mais pra gente ligar a máquina, mais pra espalhar o composto, não vai fazer muita diferença aqui no polimento. Velocidade 3 e 4 são velocidades de acabamento, são velocidades pra gente finalizar o polimento com aquele super brilho, sem deixar marcas de boina, tá? E a velocidade 5 e 6 são as velocidades de corte, são as velocidades mais agressivas, onde a gente vai tirar os riscos mais profundos. Quando a gente quiser mais agressividade, a gente utiliza essas velocidades. Vai depender aí do tipo de verniz, do tipo de composto que a gente está utilizando, enfim, vai depender de uma série de fatores como que a gente vai utilizar ela em qual velocidade. Mas só para vocês verem aqui, ó, a gente liga, deixa 100% na peça, ó, é mais fácil de controlar até com uma mão, tá? É bem tranquilo. A empunhadura, né, como a gente coloca ela é do mesmo jeito. E aqui, ó, aqui vocês vão ver que eu coloquei uma fita no prato, ó. E essa fita, ela me ajuda na hora do polimento para ver se o prato tá fazendo a rotação ou não, né? O movimento de deslocamento do prato, esse movimento aqui, ó, ele nunca para, ele é contínuo, ele não para. O movimento de rotação, ele pode ser interrompido de acordo aí com alguma inclinação, de algum movimento que possa prejudicar o prato. Aí ele para o movimento de rotação e isso torna ela mais segura, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Reparem que a fita está girando, né? Então isso significa que o prato está girando. Mas ó, se eu inclinar, olha o que acontece. Parou o movimento de rotação. Essa é a segurança que eu falo da rota orbital. Em qualquer lugar do carro, né? Se eu ficar muitos minutos pulindo, sem prestar atenção, sem ter um controle da abrasividade, da agressividade que eu quero, eu posso danificar com a rota orbital também. Mas ela me permite uma segurança muito maior, um tempo de trabalho muito maior, porque ela não vai esquentar tanto a peça, graças a esse sistema aqui de segurança. É um sistema de segurança pro polidor, para ele não danificar. E o acabamento dela é 100% melhor, assim, é muito melhor do que o da rotativa. É muito mais fácil dar o acabamento com a rota orbital. Dá para você polir os dois carros, com as duas máquinas. Dá para você polir somente com a rota orbital, dá para você polir somente com a rotativa. Quando você for polir somente com a rota orbital, você vai ter um pouco mais de dificuldade para tirar os riscos. Talvez se você precisar de uma boina mais agressiva, de um composto mais agressivo. Mas para dar acabamento, geralmente é mais suave, é mais sussa, para você conseguir dar aquele acabamento e deixar um polimento perfeito. Na rotativa já é o contrário. Você consegue tirar os riscos com mais facilidade, mas tem um risco maior de você danificar, se você não prestar atenção, se você não tiver o domínio da máquina, e você tem mais dificuldade de dar acabamento. Você tem que usar mais etapas, geralmente, para você conseguir um acabamento perfeito com a rotativa. Então assim, se eu fosse te dar uma dica, talvez o ideal é ter a rotativa pra gente tirar os riscos e também ter uma rota orbital pra gente dar aquele acabamento perfeito. Pra quem tá começando, eu indico muito começar somente com a rota orbital, porque ela vai permitir mais segurança, vai treinando com a rotativa no seu carro, vai treinando em peça, até você ter mais controle pra você começar num carro de um cliente, por exemplo. No resumão dessa aula, vamos listar os prós e contras das máquinas. Primeiro, da rotativa, ela é uma máquina mais bruta, a gente consegue remover os riscos, né, fazer uma etapa de corte com mais velocidade, e a gente também tem a facilidade da troca de prato, né, pra gente usar diferentes tamanhos de boinas. Isso facilita pra gente polir alguns cantinhos específicos. De malefício, a gente tem mais dificuldade de dar acabamento, né, de contra, a gente tem mais dificuldade de dar acabamento com uma politriz rotativa. A gente tem um risco maior de danificar a peça se a gente não tiver o controle dela, e ela também pode ser uma máquina mais difícil de manusear para quem está começando no polimento. Agora, se a gente falar da rota orbital, a gente consegue ter um acabamento muito melhor com ela, um acabamento mais fino, mais limpo, sem deixar marcas. Na rota orbital a gente também tem mais segurança para trabalhar, já que ela não esquenta tanto a peça quanto a rotativa, e a gente também tem mais facilidade no manuseio, principalmente para quem está iniciando no polimento. A rota orbital é uma politriz muito legal. De contra, a gente fica aí com a não troca dos pratos, a gente não tem a versatilidade que a rotativa tem para trocar os pratos, e a gente também tem o fato dela não cortar tão bem quanto a rotativa, né? A gente demora um pouquinho mais, chega no mesmo resultado, mas a gente vai demorar um pouquinho mais para tirar uns riscos mais profundos, principalmente em verniz mais duro. Então é isso, pessoal, a gente está chegando no fim do nosso vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado do conteúdo de hoje, espero que você tenha saído desse vídeo sem dúvidas da diferença entre a politriz rotativa
rotativa e a politriz rotorbital. Se você quiser adicionar algum pró ou contra, fica à vontade para adicionar nos comentários. Pode deixar a sua crítica também, só não vale xingar minha mãe. Deixa a sua sugestão pro próximo vídeo. Sugestão, quase que eu falei errado, mas eu falei certo. Deixa a sua sugestão pro próximo vídeo. Manda esse vídeo pra avó, pra avô, pra quem quiser, pra quem gosta de carro e pra quem gosta de estética automotiva. Ajuda a crescer o canal do Espaço das Naves, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.